irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e neste momento, a partir de então, estaremos fazendo um panorama bíblico. Estamos numa série de panoramas bíblicos e nós iremos comentar agora, fazendo um panorama do livro de Jó, ou por que não dizer, nos livros poéticos, né? É sabido de todos, e se não sabe, vai saber agora, que a poesia é uma das formas mais antigas da expressão artística do mundo, né? Embora não tinha hoje não seja tão comum no mundo ocidental, mas era muito conhecido no meio de comunicação no Oriente Médio. Então, nas culturas antigas, há epopeias inteiras que era registrada aí e preservada em época da poesia, em forma de poesia. Então a poesia é um meio artístico antigo que se usa são anos milenares que se usa aí, hábitos milenares que se usavam naqueles dias, né? Então o povo hebreu era um povo criativo, né? E a poesia, a música estava intrinsecamente ligada aí, ou interligada, e fazia parte de todo um aspecto proeminente da vida doméstica e social do povo hebreu, né? E nós vamos ver, na Bíblia nós conhecemos um grupo de 5 livros, chamado livros poéticos, que quer dizer Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântares de Salomão. Tem Bíblia que diz Cântico dos Cânticos, né? De forma que são 5 livros. Então isso não entretanto não significa, né, que em outras porções da Bíblia não vamos ter também poesias ou algo do gênero, né? Então não apresente isso, mas esses livros, os livros poéticos, eles fazem de forma mais intensa o uso poético das palavras. Então ele vai trabalhar um pouco mais incisivo, o bojo de poética é maior, ok? Então, em suas mensagens atemporais, bem como algumas partes aí do Pentateuco, por exemplo, nós vamos encontrar, sim, os livros, desde o livro do Pentateuco até os históricos, sim, sempre tem porções poéticas, mas não como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântares de Salomão. Salmos, Jó vai trabalhar a questão do sofrimento humano, ou também, por que não dizer, o sofrimento do justo. Então, o primeiro ponto de partida que vamos encontrar em Jó é que o sofrimento não é só para os ímpios, é para o justo também, entendeu? Então, isso é uma verdade que tem que ficar clara, né? Tem que ficar clara. Existe os triunfalistas, né? O segmento aí, que o justo não pode sofrer. Isso é mentira, ponto. É logo desqualificado e descaracterizado, desmascarado melhor, nos livros poéticos, certo? Principalmente no livro de Jó, ok? Então vai trabalhar a questão da teodiceia, ok? No livro de Salmos é cântico de louvor, no livro de Provérbios é palavras de sabedoria, e em Eclesiastes apresenta o sentido da vida. Em Cântares de Salomão vai trabalhar as canções de amor. Então, dentro dessa proposta bíblica, nós vamos encontrar que todo o compêndio de informação proposto aqui nos livros poéticos, nós vamos começar agora a falar do livro de Jó, ok? Depois iremos falar dos Salmos, mas nossos 5 próximos vídeos, a partir desse, nós estaremos falando dos livros poéticos. Então, os livros poéticos por esses 5 vídeos aí últimos, esses 5 vídeos futuros aí, no caso, que iremos fazer, esse 5 conteúdo, vai trabalhar a questão dos livros poéticos, tá bom? Muito bem, isto posto, nós já podemos ir para o livro de Jó, né? Livro de Jó, que vai trabalhar a questão do sofrimento humano, conforme eu já disse, e por que não dizer, a questão da teodiceia, porque o justo sofre, um exemplo, né? Por que essa demanda, por que essa... então nós vamos saber agora as particularidades do livro de Jó,
para começar, dentro do fundo histórico, né, nós vamos ver que o autor de Jó é desconhecido. Segundo algumas tradições, o livro de Jó foi escrito por Moisés e também é o primeiro livro escrito da Bíblia. Dentro do fator crítico, da crítica textual e etc., há quem diga que Jó foi uma personagem fictícia e não realidade. Isso é desqualificado, isso é descaracterizado pela Bíblia, né? E Jó foi uma pessoa, sim, real, não tenha dúvida. A todas as características, não foi ficção, ok? Então, qual foi a data que foi escrita, né? Isso também é um objeto de discussão ao longo do tempo. Então, alguns eruditos, ele vai informar que Jó é um livro mais antigo da Bíblia, conforme eu já disse. Outros colocam Jó, diz que a data é tão recente quanto a época do exílio, né? Na tradução judaico-cristã, o mais comum se aceita que Moisés foi o autor do livro de Jó, né? E qual o local que foi escrito? Nós vamos ver o lugar dele, é a terra de Uns, o lugar de Jó, onde Jó era. O texto vai dizendo, um homem que entendeu no capítulo 1, versículo 1. O tema principal do livro é por que os piedosos, ou por que os justos sofrem, ou por que sofrem os piedosos, enfim. Então ele tem uma forma poética, uma poesia meio que dramática, né? E possivelmente é um dos livros que é o mais antigo, né? Que foi escrito antes mesmo da lei, né? Antes mesmo da Torá, segundo algumas traduções, né? E teria sido impossível que uma discussão incluísse todo o assunto do pecado, do governo providencial de Deus, das relações dos homens com Deus, evitar qualquer referência à lei, se a lei fosse conhecida. Então, não fala nada sobre lei, não trabalha, não faz referência nenhuma. Então, por essa e outras razões, que entendemos que ele foi o primeiro livro a ser escrito e foi escrito antes da lei, certo? Então, o livro lança luz aí uma luz muito contundente sobre a filosofia e a cultura intelectual do tempo dos patriarcas. Então, ele vai trazer isso aí. O livro é um livro de forma pictórico, né? Ou seja, que traz as suas descrições, e podemos dividir isso em 12 cenas no livro de Jó, né? Como é uma poesia, e vamos trabalhar assim uma forma meio que dramatizar o negócio aqui. Então isso divide-se em 12 cenas. A primeira cena, nós vamos ver Jó e sua família antes da aflição. Na segunda cena, ainda na primeira cena, Jó também aparece com o pai, como um pai piedoso e não prejudicado pela prosperidade, misturado com o sacerdócio de numerosa família. Capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 5. Né? Já na segunda cena, ou na cena 2, de número 2, nós vamos ver Satanás entra na presença divina, insinua que Jó serve a Deus por causa de fatores especiais, não é? Que é aquela frase debalde, né? Ou seja, ele porventura te serve sem nenhum objetivo, sem significado, né? Então Satanás acreditava que Jó estava servindo a Deus por conveniência, por tudo que Deus dava a ele, né? Pela riqueza que tinha e tal. E foi provado que não era por isso, né? Então Deus permite que Satanás prove a Jó a perda de suas posses e de seus filhos, está no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 20. Do versículo 21 até o versículo 22, Jó retém a sua integridade, né? E assim sucessivamente. Na cena de número 3, nós vamos encontrar Satanás, ele volta à presença divina, ele vai declarando que se Jó fosse afligido no seu próprio corpo, ele amaldiçoaria Deus. Jó, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Então, se Jó ele for afligido no seu corpo, se ele sentir dor, se ele passar em dificuldade no corpo, por ter alguma doença, ele vai te amaldiçoar. Ainda na cena 3, Deus permite que Satanás atinja o corpo de Jó, né? De horríveis, terríveis enfermidades, conforme sabemos. Ainda na cena 3,
o conselho blasfemo da esposa de Jó e a submissão triunfante de Jó. Isso está no capítulo 2, versículo de 1 a 5, no capítulo 2, versículo 7 a 8, no capítulo 2, versículo 9 a 10, na última parte. Ou seja, eu estou na cena 3. Na cena de número 4, a chegada dos 3 amigos de Jó e os 7 dias da silenciosa condolência, né? E os amigos de Jó, eles trouxeram aí bastante dificuldade para Jó. Se formos observar, tem aqui um material que eu estou procurando. Deixa eu ver aqui. Sobre a questão de Jó, né? Mas vamos lá. Na cena de número 5, nós vamos ver a paciência de Jó começa a acabar e ele já começa a expressar suas queixas a partir do capítulo 3, né? No capítulo 2, versículo 11 a 13, aparecem os 3 inimigos e os 7 dias de silêncio e condolência que Jó estava ali. Já na cena 5, a paciência de Jó ela vai se acabando e ele já começa a se queixar. Se nós formos observar no capítulo 3, a cena de número 6, as amargas e infrutíferas discussões acerca da aflição de Jó, né, das aflições entre estes e seus 7 amigos, por exemplo, né, seus 3 amigos, 7 não, 3, misericórdia, de onde eu tirei 7, né? E seus amigos aí, eles sustentam o sofrimento, é um resultado, eles vão sustentar que o sofrimento é resultado de pecado pessoal. Jó estava com pecado. Isso na cena 6. Ainda na cena 6, nós vamos ver que Jó se defende e mantém a sua inocência no capítulo 4. Todo o capítulo 4, Jó vai fazer essa defesa. Já na cena de número 7, Eliú entra em discussão a partir do capítulo 4, versículo 32 até o 37. Na cena de número 8, um redemoinho, o Senhor responde a Jó em um redemoinho. E suas palavras, com palavras de luz e repreensões, a partir do capítulo 3, versículo 38 a 39. Já na cena de número 9, nós vamos ver a confissão de Jó. Jó confessa que, não o pecado, mas que ele estava entendendo a Deus de forma equivocada. Ou seja, ele estava pegando o sofrimento e misturando tudo, que é próprio do ser humano, né? Quem sofre não quer, geralmente começa a questionar Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Na cena de número 10, nós vamos encontrar o Senhor fala pela segunda vez a Jó. No capítulo 4, no capítulo 40, aliás, no versículo de número... capítulo 40, no versículo número 7, até o versículo 34. Até o versículo 41, ou melhor. Na cena de número 11, nós vamos ver a segunda confissão de Jó, no capítulo 42, versículo 1 a 6, ele faz a segunda confissão. E ainda na cena de número 11, nós vamos ver que o Senhor repreende, ele faz Bildade e Zofar por suas palavras insensatas e ordena-lhe que ele ofereça sacrifício. Então aí agora já mudou a coisa, porque Deus entendeu, depois da confissão, que Jó realmente tinha razão, não é? Embora Deus estava vendo tudo, mas Jó estava falando contra Deus, tipo blasfemando, mas quando ele se arrepende, faz a confissão, Deus retira toda aquela agonia de Jó e aquela desconfiança que ele tinha, e Deus passa já a fazer uma defesa mais incisiva de Jó aqui, dizendo para os seus amigos que estavam o acusando de pecado, que tinha que fazer sacrifício, que Jó era um homem justo mesmo, né? Então Jó ora por seus amigos, por sua prosperidade é restaurada e a morte e morre em avançado dia de idade. Ou seja, demorou para morrer, morreu com bastantes anos depois. Então é a cena de número 12 e última cena, né? No capítulo 42, no seu verso 10 até o versículo de número 17, né? Nós vamos tirar algumas lições do livro de Jó, né, sobre o maligno poder de Satanás na vida humana. Ainda outra lição é que o uso do sofrimento no plano divino como meio de aperfeiçoar o caráter, né? Jó não perdeu as estribeiras, porque teve hombridade de confessar, de se humilhar diante de Deus. Então o livro de Jó trata-se
da pergunta de séculos e séculos, né? Se Deus é justo e poderoso, por que permite um homem sofrer realmente? Por que permite o sofrimento do justo? Não é? Como está escrito em Jó capítulo 1, versículo 1 e o versículo 8. Sofra tanto o Senhor sobre esse assunto, tal como sofra tanto um justo. Como é que pode isso, né? Então, sobre esse assunto, o livro revela as seguintes verdades. Primeira verdade é que Satanás, como adversário de Deus, teve a permissão para provar a autenticidade da fé de um homem justo. A segunda verdade, Deus lida com as situações de mais elevada para a plena compreensão da mente humana. A terceira verdade é a verdadeira base da fé, acha-se não nas bênçãos de Deus, mas em nenhuma circunstâncias pessoais e em nenhuma formulada por intelecto, mas na revelação do próprio Deus. Então, nós não vamos saber ter a base contextualizada da nossa fé, propriamente dita, nas nossas capacidades, não. Nas nossas circunstâncias pessoais, também não. E também em teses formuladas pelo intelecto humano, não, mas na revelação de Deus. A quarta verdade é que Deus às vezes permite que Satanás prove os santos, os justos, mediante o contratempo, a fim de purificar sua fé e vida, assim como um ouro é refinado pelo fogo. E a quinta verdade, que é, embora os métodos de Deus às vezes pareçam contraditórios e cruéis, mas conforme o próprio Jó ele pensava, ele vê-se no fim que ele é plenamente compassivo e misericordioso. Jó 42, versos 7 a 17, e que corrobora com Tiago capítulo 5, versículo de número 11. Né? Dentro desse livro ainda, nós vamos ver aqui 7 particularidades. A primeira particularidade, ou características particulares aqui, é que Jó é um habitante da terra do norte da Arábia, foi um não israelita justo e temente a Deus. Então esta é uma verdade que em todas as nações Deus tem os seus escolhidos. Ok? A segunda característica é que este livro é o mais profundo que existe sobre o ministério do sofrimento do justo, ou seja, sobre a Teodiceia, né? Terceira verdade, característica, revela que uma dinâmica importante, ou seja, essa dinâmica é presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está operando para depurá-la, aprofundá-la e preservá-la. Né? Então nós vamos ver que a presença de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus prevalecesse sobre a expectativa e prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. Ou seja, a expectativa de Satanás é que Jó blasfemasse de Deus, é que Jó viesse denegrir a imagem de Deus, viesse denegrir o caráter de Deus, a bondade de Deus. Não, ele foi frustrado mais uma vez, então prevaleceu o propósito de Deus e não a expectativa de Satanás, ok? A quarta característica que nós vamos ver aqui no livro também é que o livro é de valor inestimável, ou seja, pela revelação bíblica que contém sobre o assunto-chave, tais como Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça e o arrependimento e a fé. Então, esse livro ele vai trabalhar esses valores, né? Tal como a raça humana, criação de Satanás e o pecado e o sofrimento e a justiça e o arrependimento. Tudo isso aqui é tratado no livro de Jó. Né? Outra característica, a característica de número 5, é que boa parte do livro ocupa-se na avaliação teológica errônea de seus amigos, de fazer que fizeram do sofrimento deste a petição frequente de avaliação errônea, entendeu? E vamos ver essa base aí, que eles estavam julgando de forma equivocada. Já a sexta característica, o papel de Satanás como adversário do justo, o livro de Jó o demonstra mais do que qualquer outro no Antigo Testamento.
entre os 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 se encontra em Jó. Então, a sétima característica que Jó demonstra com toda clareza que o princípio bíblico de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Então, Jó capítulo 42, versículos 15, versículos 5 e 6. Então, é pela revelação de Deus. Para estarmos dentro do contexto da vontade de Deus, precisamos ter essa intimidade com Deus, essa verdade intrínseca, né, no nosso coração, no nosso viver, no nosso ser, e assim sucessivamente. Então, conforme eu disse, esse livro de Jó trata dos maiores mistérios, né, da raça humana. A pergunta que norteia séculos e séculos, épocas e épocas, eras e eras, né, e assim sucessivamente. Nós vamos observar que dentro desse compêndio de informação, toda a informação de Jó, e aí vem os inimigos, os amigos dele, supostos amigos, né? Jó não compreende a causa dessa calamidade, né? Por isso que como pode isso e como pode aquilo, né? Como pode o justo sofrer? E o próprio Deus testifica do caráter de Jó, homem íntegro, reto e temente ao Senhor. Mas Deus permitiu, e com a permissão de Deus, dentro da sua vontade permissiva, ele faz o que lhe agrada. E agradar a Deus não era ver o Jó sofrendo. Agradar a Deus é ver Jó confiando, acreditando, mesmo e confessando também. E confessando, né? Que é uma verdade muito clara aqui no livro. Mesmo justo, mesmo atestado por Deus, mas as fraquezas humanas, elas nos assolam. Foi o que Jó sofreu, mas ele teve a hombridade de confessar. Então os amigos de Jó argumentam que ele aceita bem o sofrimento nas mãos de Deus. Os amigos, portanto, todos os homens devem aceitar o mal sem queixar-se, da mesma maneira que aceitam o bem, não é, das mãos de Deus. Os amigos de Jó argumentam que, sendo o sofrimento o resultado do pecado, e sendo Jó o mais aflito dos homens, ele deveria ser o mais ímpio de todos. Então veja as acusações que os amigos de Jó faziam contra ele, né? Jó fica indignado e nega a acusação de ter cometido pecado contra o Senhor, contra ele mesmo, levando aí a sua negação a ponto da sua autojustiça. Ou seja, na conclusão e na discussão entre Jó e os seus amigos, Eliú fala condenando Jó por sua injustiça, por sua autojustiça, né? E os outros por sua áspera condenação de Jó. Então eles vão trabalhar aí essa proposta acusatória, não é? E vamos ver que não foi bem assim. Então o autor de Jó, ele é desconhecido, como eu disse, mas acredito que Eliú pode ter sido escrito por Eliú. Isso são possibilidades desnecessárias, não dá nem para pensar nisso, não é? Porque não se vê base nas escritas antigas, não se vê base em nenhum fator de textos antigos, né? E assim sucessivamente. Não dá para acreditar. Mas tem um texto que é uma referência no capítulo 32, versículo 18 a 20, mas nada é comprobatório, ok? Então nós vamos ver que o ataque de Satanás contra Jó, né, o Jó e os seus amigos, né, e toda essa proposta, né, de encrenca e confusões que esse camarada tinha dentro de uma proposta que ele mesmo, né, não estava suportando tudo isso. Então quando Jó trouxe essa visão, ele reconheceu que o Senhor era poderoso, independente da circunstância. Deus estava no controle. Então ele, reconhecendo isso, ninguém mais tirou as suas convicções, porque ele confessou ao Senhor que tinha feito acusações, pensamentos equivocados acerca de Deus. Logo ele conheceu aí que não era assim do jeito que ele estava pensando, né? E assim sucessivamente. Aqueles supostos amigos de Jó não estavam ajudando Jó, não ajudou Jó em nada, né? Não ajudou em Jó, e assim sucessivamente.
Quando vamos trabalhar ainda dentro desse contexto do livro de Jó, nós trabalhamos um pouco a pessoa aqui, mas precisamos falar um pouco sobre o livro dele, mesmo trazendo aqui os fatores poéticos, não é? Podemos observar que dentro desse contexto de verdade, desse compêndio de informações, que são verdades nua e crua aqui do livro de Jó, nós vamos aprender, primeiro, que o justo, independente da circunstância, tem a mão de Deus sobre ele, tem a proteção de Deus, né? Deus está guardando. Como compreender o sofrimento? Só estando em Deus, né? Então, conforme nós vamos ver aqui no Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, né? E aí o que ocorre? A Bíblia vem trazendo um escopo de informação, dizendo que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 50 juntas de bois, e 500 jumentas, e eram também muitíssimo agente do seu serviço, ou seja, tinha bastante empregado, né? Tinha bastante pessoas que trabalhavam para ele, né? De maneira que este homem era maior de todos os do Oriente, e ia seus filhos e faziam banquetes na casa de cada um do seu dia, e convidavam a seus 3 irmãos, e comeram e beberam, né? Isso sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó aos sacrifícios, e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus, e no seu coração assim o fazia Jó continuamente. Então podemos observar que esse prólogo do início do livro vai apresentar um caráter espiritual e familiar da vida de Jó, não é? Então Jó era um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus, mas Deus não o poupou quando precisou prová-lo. Por quê? Satanás estava insultando a Deus, não é? Satanás estava querendo colocar Deus nos bancos dos réus por causa de Jó, não é? E Deus disse: olha, não tire a vida, não, mas pode tocar, eu permito, só não toque-lhe a vida. Ou seja, tudo que ele pôde fazer para atrapalhar Jó, ele fez, né? Então, há pessoas dentro desse contexto. Se nós formos descrever o sofrimento de Jó, alguém nessa geração suportaria o que ele suportou? Essa é a pergunta, não é? Então, quando vamos ver dentro do livro de Jó, já trouxemos aqui a historicidade, né? A natureza do livro é composta de Jó, é naturalmente aceita, né? Então, bem como a introdução do discurso de Eliú, o epílogo do que está no capítulo 42, e são apresentadas aí em prosas. Então, a natureza escriturística desse livro de Jó. Jó tem onde está o meu pai, significa onde está o meu pai. Então, o nome de Jó em hebraico é Yob, que tem sido interpretado de várias maneiras em sugestão. Então, outra leitura deriva-se do nome da raiz Iob, Ibi, ou seja, ser inimigo, e é possível entendê-lo de forma ativa ou oponente de Yahvé, né? Então, Jó quer dizer onde meu pai está, ok? Geralmente comumente aceita. Como foi a composição desse livro, né? Também já trouxe essa informação. Então podemos observar que dentro do contexto bíblico teológico, o livro de Jó vai trabalhar dentro de uma proposta de trazer resposta ao homem para o sofrimento humano. Então a resposta que eu aprendi dentro do livro sobre o sofrimento é que continuemos independente da circunstância, confiando em Deus, porque é Deus tanto na circunstância como não tendo, tanto tendo sofrimento como não tendo sofrimento, Ele continua sendo Deus. Não mudou em absolutamente nada. Então Ele é Senhor de tudo, em tudo e por tudo. Então o livro de Jó nos ensina que
o homem precisa, independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa, confiar no Senhor. Deus está sempre. Ele é sempre. Deus é. Deus não existe. Ele é autoexistente, não é? Ele é autoexistente. Então, se ele é autoexistente, não existe circunstância que Deus não esteja te vendo. Todas as circunstâncias, tanto para o bem como para o mal, ele está te vendo. Mas para o mal, como Deus faz o mal, não. Deus trabalha com justiça, visto que ele é justo, ok? Então, dentro dessa proposta bíblica, podemos observar que Deus, dentro do seu plano de trabalho, né, ele nunca desprezou o homem em nenhuma circunstância, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em nossos corações. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar a vida. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe. A intenção do canal Rascunho Teológico é trazer teologia bíblica, não é? E nós estamos nessa panorama bíblico, vamos trabalhar todo o livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia, todos, não é? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida, em nome de Jesus.